Galera, aqui quem tá falando é Alexandro Gomes, novamente aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Projeto Antar. Hoje nós vamos continuar um pouquinho falando sobre a geopolítica de Olínia, né? Mas na verdade a gente vai entrar na guerra civil que teve em Olínia e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que aconteceu em 322, o ano do reinado oliniano, né? No último vídeo eu terminei falando sobre Alpalósia, né? Que é da montanha Alpalós, o príncipe herdeiro Alpalós. O que acontece então, né? A Palósia, né, que é o principado aqui do sul de Olínia, eles têm uma cultura diferente. Eu comecei falando no vídeo anterior. Eles têm uma cultura diferente, eles têm uma religião diferente do resto de Olínia e eles são contra imposto, eles são a favor do povo livre de verdade, sem as garras do Estado sobre eles. E eles vivem entrando em revolta, mas por sempre ter sido só eles, eles acabavam sendo abafados pelo poder do Estado, né, pelo poder do rei. E só que isso mudou em 321, na verdade, do reinado olínio, que outros nobres começaram a apoiar a causa dos apalositas, né, do povo apalosita. Então, a Palósia, né, a Palósia, a Alpalósia, são nomes que eles dão para o mesmo lugar. É esse reinado vermelho aqui embaixo, né? Eles têm Drásia, os grão-ducados de Drásia, Antiga aqui e a Palósia, né? Esses três aqui formam o Principado Apalosita. Lembrando que a Antiga, ela foi dividida em duas. Antes ela era todo esse pedaço aqui para cima. Depois ela foi dividida aqui. Aconteceu um confronto entre sul e norte também. E aí dividiu em duas, em Antiga do Sul e Antiga do Norte, né? Então dividiu aqui. E o que acontece, né? O reinado apalosita, né? Que é essa areazinha aqui, ele tem um apoio popular, né? Apoio do povo, que são essas áreas vermelhas aqui. O povo em si apoia as ideias apolositas, principalmente que tem muita apalosita espalhado por toda essa parte, que são os que desceram. Aqui tudo é montanha, né? Aqui é o pico da montanha. Na verdade, nessa área aqui pega outros países também. E o que acontece? Esses povos aqui são todos ducados, né? Pessoas que apoiam as ideias apalositas. Então, o Apalose X, né? Apalós X, ele resolveu iniciar uma nova campanha, uma nova logística para tentar finalmente, né, sair das garras, como ele diz, do povo do sul. Esse aqui é o Apalós X, né? Todos os Apalós antes dele tentaram, e aí ele resolveu fazer, né? Tentar se aliar e tal. Ele já tem um governo mais progressista, né? Os outros não gostavam de ficar explorando muito a montanha por causa da religião deles. Eles acreditam que só pode tirar da montanha e da natureza aquilo que você precisa, e ele diz que ele precisa libertar o povo. Então ele extraiu muita pedra preciosa, muito ouro, muita prata, muita riqueza, para ele poder mandar mercenários, não mandar o povo. Ele apoia a liberdade, né, e tal. Então ele oferece muita grana para quem quer lutar por eles. Então, basicamente, os apolositas só lutam em seus territórios como defesa, e qualquer forma fora da montanha eles utilizam força mercenária. E para isso ele paga muito bem os mercenários, porque afinal ele vai lutar contra o reinado, né? E aí, para ele incitar um caos, ele incentivou vários ducados lá em Dras para se revoltar e não pagar o imposto para o rei. Então ele queria chamar a atenção do rei para uma área específica, para ele fazer a famosa trapaça Kansas City, né?
O rei tá olhando para um lado e ele bate em outro lugar, né? Ou intercepta, ou alguma coisa assim. Então, esses ducados aqui, ó, Dondorim, Fris, Parca, a Palósia Oeste, todos eles pararam de devolver, né, de dar a taxa real de 30%, e aí com isso ele pediu apoio a todos os nobres do sul e conseguiu o apoio do príncipe, antes, né, o Loden II, antes ele era grão-duque, e aí ele se tornou príncipe, e aí se tornou príncipe herdeiro, isso tudo nesse tempo, né, um crescimento muito rápido, e ele domina sobre Ondória, Dras, Frádia e Alótia, que é a parte sul ali, né? Ondória é basicamente o centro do país, né? Então ele pega ali esses 4 grão-ducados. E aí esse é o Loden, né? Loden II. Ele é chamado de desordeiro porque desde que ele entrou para a administração da região dele, quando ele era grão-ducado, grão-duque, né? Ele não queria mandar todas as taxas para o rei, então ele já mandou só metade, e tudo que o rei mandava, tipo assim, exigia, ele não fazia, não mandou tropa para o rei e tal. E ele acabou adquirindo os títulos, né, de príncipe, e por um acaso, por causa de herança, lógico, e por um acaso o pai dele casa com a, com a princesa herdeira da região, e com isso ele vira, né, um príncipe herdeiro, né, de segunda instância, só que a esposa acaba morrendo e o pai dele passa o título de príncipe herdeiro para ele e o pai dele vai embora. E com isso ele vira o príncipe herdeiro. Então, basicamente, os primeiros atos dele de príncipe herdeiro foi declarar, né, rei do sul. E aí o que acontece, né? Essa daqui é a carta. Tá vendo? Ó, o Olínio, ano de 322 do reinado Olínio, né? Essa carta ele enviou para todos os nobres do sul, ele se autodeclarou rei, e aí ele mandou carta endereçada aos nobres do sul, de rei do sul, Loden II. Caro nobre, eu, rei Drazita, né? Ah, Drásia, deixa eu mostrar para vocês. Essa área toda aqui, ó, essa área toda que nós estamos vendo aqui, isso aqui é a Drásia, tá? Aqui a gente tem uma outra Drásia também. Isso é o mesmo, é do mesmo povo, tá? Isso daqui, quando teve o Grande Inverno, os Drazitas saíram daqui e se estabeleceram aqui em cima, né? No sul, aqui embaixo no caso. E depois alguns Drazitas ficaram aqui em cima, se misturando com os Apalositas, e o resto voltou para as suas terras aqui, que é essa parte vermelha basicamente, e mais o território Drazita inteiro, que era um reino mesmo de Drazita, que foi conquistado pelo rei Olin. Então, todos esses daqui são Drazitas. Ondória hoje em dia quase não tem uma população Drazita, pelo apoio constante à capital. Muita gente da capital, por estar perto, mora aqui, e o que fez reduzir a população Drazita. Esse é o Loden, né? E aí ele fala, né? Ele por direito, como ele era príncipe herdeiro, ele podia se declarar rei e sob Drásia, né? Só que ele tem linhagens da parte sul e teve o apoio de Alpalós. Então, por conta disso, ele manda essa carta para todos os nobres do sul, né? Da área ali no sul. Caro nobre, eu, rei Drazita, rei do sul, herdeiro por adquirir o título de grão-duque, me tornar príncipe herdeiro e me declarar rei do sul, por meu direito legítimo, venho por meio dessa dizer-lhe: olá, meu nobre e amigo, preciso de nobres honrados, né? Nobres honrados ao meu lado, e que grandes recompensas aguardam aos que lutarem e jurarem lealdade ao rei do sul, para libertar o povo sulista
das taxas abusivas do reinado do rei Olim I. Se me apoiar, terá uma boa quantia em recompensa no final desta empreitada, em meu novo reinado, se o mesmo se aliar ao rei do sul. Mas os que não me apoiam sofrerão a mesma intensidade. Conto com seu apoio, rei Loden II, né, o rei do sul. Então, ele manda essa carta para todos os povos ali, né, todos os príncipes herdeiros, príncipes, os duques, para todos os nobres, chamando eles para lutar pela causa desse reinado sulista, né? O primeiro a apoiar foi a Palose, né, que foi quem conversou com ele e incentivou ele a gritar, né, por liberdade para o povo sulista. E aí com isso, né, o que é o povo do sul, né? O povo do sul ele pega aqui desde Antiga, então Antiga do norte, né? Pega Antiga e vai até Frádia. Esses amarelos aqui, né, que são aqui de Prádia, na verdade, eles ficam neutros assim, porque eles têm muita ligação com os dois lados, né? Fazem comércio com os dois lados. Então, eles ficam neutros, mas de verdade eles não fazem parte do Reino do Sul, tá? Eles fazem parte do Reino do Norte, mas eles ficam neutros ali nessa situação. E aqui a gente vai ter Antiga e Porto Alto, né? Que elas fazem parte do Principado de Porto Alto, que fica, na verdade, neutra. Isso aqui é isso é a governança, né? O povo, como eu tinha mostrado, ele apoia, mas os líderes eles preferem ficar neutros por causa da Antiga e Porto Alto. Chama Porto Alto porque a cidade aqui deles, ela tem muito comércio, basicamente o norte inteiro passa produto por aqui e eles passam para o norte. Então, para eles seria muito complicado cortar a relação com o norte, mas também seria mais complicado eles cortar a relação com o sul. Então, eles preferem ficar mesmo neutros, né? Esse aqui é o Ondória, né? Ondória é o centro do reino. Basicamente faz parte do Principado de Drazita, né? Faz parte do Principado Drazita, do Loden II, mas Ondória é um amigo íntimo do rei, e aí claramente ele prefere apoiar o rei do que lutar a favor, né, do sul, e mesmo que eles são nortistas, não faz sentido eles apoiar cegamente, né, o sul. E esse é o Ondória, né, amigo do rei. Então, Antiga e Porto Alto fica neutro ali. E esse daqui é o príncipe herdeiro mesmo de Porto Alto e Antiga. E aí, deixa eu ver, essa aqui é a carta do Loden. Ah, não, carta do rei, né? É a carta que o rei enviou para o Loden quando começou essa confusão. O rei queria pacificar essa areazinha que eu mostrei para vocês aqui, né? Que fica ali na parte sul de Dras, que é essa parte aqui. Então, todos esses daqui, ó, eles aqui, ó, eles quiseram ficar, né? Na verdade, foi dali que começou o motim, né? O problema que o Apalose criou justamente para o rei fazer um erro, né? Mandar a tropa ali para resolver esse problema. É isso que ele queria. E aí o rei Olim mandou uma carta direta pro Loden, né? Que tá ali querendo ficar do lado do Apalose e tal. E aí ele já falou. Deixa eu ficar um pouco mais perto, eu sou cego. E aí ele já mandou a carta, né? Carta endereçada ao príncipe herdeiro Loden II.
de rei Olim I, o Conquistador. Caro príncipe, eu, rei Olim I, soberano de Olínia e rei... Deixa eu mexer no meu monitor. Soberano de Olínia e rei por direito de nascença, descendência e conquista, venho por meio dessa dizer-lhe, príncipe herdeiro, Lóden II, fiquei sabendo de suas nefastas intenções de se aliar ao crápula do príncipe herdeiro de Apalósia. Serei enfático, estou enviando tropas para seus portos para conter uma desordem em Drás. Não faça nada. Fingirei que você não iniciou um plano de apoiar os apolositas. O Senhor me auxilia a conter a revolta e tudo isso ficará no passado. Então, rei Olim ficou sabendo, né, que ele estava apoiando os apolositas, né? O Lóden ainda não tinha necessariamente declarado rei aqui, mas por conta daquela carta, né, que eu li para vocês agora, o rei ficou sabendo por causa do Ondória, né? O Ondória contou, e aí por conta disso ele manda essa carta e envia tropas para essas regiões, né? Então ele pede para esses ducados e marquesados aqui juntar tropas aqui no porto de Ozer e enviar, né, para os portos aqui e para cá, para ele poder ir aqui por dentro e chegar aqui em Drás, né? Porque esse rio aqui, ó, ele entra aqui e aqui, ó, na verdade, ele entra aqui e cai direto em Drás, e por aqui também, né? Ele saindo aqui, ele cai em Drás. E enviou tropas vindo aqui para a capital de Porto Alto, aqui, e enviou aqui pelo rio também uma frota para ele chegar aqui em Drás. Então esses eram os planos do rei, e por isso que ele manda na carta falando, ó, eu vou mandar navio para os seus portos, né, que são portos dentro da área aqui do Principado de Drazita, né, do Principado Drazita. E ele fala, ó, eu vou enviar tropa, você só não faz nada, eu vou fingir que nada aconteceu, que foi só uma loucura, e fica tudo bem, isso fica pro passado. Só que aí o Lóden II, né, já intitulando rei, ele envia Ah, não, essa aqui é a carta do Alpalós X, sabendo do que o rei estava fazendo, que já estava mandando tropa, ele manda, carta endereçada ao príncipe Lóden, de príncipe Alpalós X, montanhês. Caro príncipe, eu, Apalós X, príncipe herdeiro de Apalósia, nobre por direito de herança e pelos poderes da grande montanha, venho por meio desta dizer-lhe, meu senhor rei Lóden. Então ele já manda a carta falando que o Lóden é rei, antes de Lóden declarar rei do sul. Creio que é chegada a hora de reivindicar seu trono por direito. O rei do norte, Olim, já iniciou uma movimentação com suas tropas e frotas para oprimir novamente o povo descontente. Estamos juntos, lado a lado, para resistir a este rei oliniano. Então, olinianos são os povos descendentes olinianos, né? Eles são uma dinastia muito antiga, eu falo isso no vídeo anterior, e aí ele fala, né? Estou enviando tropas e frotas mercenárias para resistir em pontos chaves. Resistência em Ondória. Eu estou enviando 6 corvetas mercenárias para encontrar as frotas do rei. E 200 mercenários para a cidade de Porto... 200 não, 2.000, né? 2.000 mercenários para a cidade de Porto Alto para interceptar as forças do rei de solo lá. Conto com seu apoio para defender os 2 portos leste, livre das garras dos olinianos, príncipe Apalós, o montanhês. A montanha determina o seu futuro. Então, o príncipe herdeiro
a Palós X, né, envia então a carta para o Loden, pedindo, né, para ele se declarar rei e defender aqui esses dois portos aqui, né, porque se o rei entra com essas frotas por aqui e por aqui, ele ia fazer um movimento de pinça, né, ataque por aqui, ataque por aqui, ataque por aqui e ataque aqui por trás. Então, ia sufocar rapidamente essa revolta que estava acontecendo aqui. E aí ele pede, ó, você defende aqui o porto, não deixa eu repassar de jeito nenhum, que eu vou defender aqui essa parte da divisa aqui de Ondória, né, que é a entrada para o sul, né, e é uma entrada por terra também. A princípio ele está defendendo na cidade e no mar, porque é o rei que está vindo, mas ele vai ter que defender toda essa área aqui, porque aqui não tem um rio, né? Normalmente tem um rio que divide os reinos, né? Divide aqui as terras. Aqui não tem, é um só. Então é só atravessar a estrada, já está no outro reino. Então, se ele defender aqui, facilita, né, o combate. E aí o Loden, ele envia a carta pro rei, né? E aí ele já separa as coisas, já fala. Carta endereçada ao rei do norte, Olim I, de rei do sul, Loden II. Caro rei, eu, rei Drazita, esse começo da carta deles é sempre o mesmo, né? Que é tipo assim, os títulos dele, né? Dizendo o que eles são. E aí ele já fala, né? Caro rei, eu, rei Drazita, rei do sul, comandante-chefe da região do sul de Olínia, herdeiro por adquirir o título de grão-duque e herdar o título de príncipe herdeiro, vem por meio dessa dizer. Então eles falam a legitimidade, né, do porquê que ele tem os títulos. E aí começa a carta. Estou aqui para reivindicar aquilo que me é por direito, seja pelo bem, negociando em paz, ou por meio de força bruta e guerra. Acredito que ambos não queremos perdas desnecessárias. Podemos negociar uma paz, seguirmos com uma aliança, né, pois já tenho aliados mais que o suficiente e ter o rei do norte ao meu lado. Então, tipo assim, ele fala que tá com aliado pra caramba, tá com dinheiro, aliado, tudo, e agora ele é rei do sul. E se o rei do norte quiser, o Olim, ele vira aliado. Assim, é só não fazer nada, ninguém morre e a gente segue a vida. E com isso ele envia, né, uma frota enorme, sabendo das duas direções que o rei tomaria, né, que ele ia vir para esses portos aqui. Então, uma tá vindo aqui primeiro para parar nesse porto e depois invadir para cá, e a outra vai parar no porto dele aqui no meio para vir aqui para Dras. Então, sabendo disso, ele envia o Grão-Duque de Frádia II e o Marquês de Noliano III para interceptar as forças do rei, né? E aí, para a gente entender, então ele manda o Grão-Duque aqui, que é dessa área azul, né? Grão-Duque de Frádia, e ele envia também o Marquês aqui de Noliano, que é essa partezinha azul aqui. Né? Esse aqui é o Principado de Horaz, né? Que é dentro do Grão-Principado. Grão não, né? Do Principado, que é Principado de Príncipe Herdeiro do Loden II ali, que é dos Drazitas, né? E aí o que acontece, né? Ele manda esses dois pro confronto lá. E aí qual que é a estratégia? O Conde Astar, que são dois irmãos, né? O Conde Astar IV e o Conde Astar V, vão se dividir aqui. O Grão-Duque de Frádia, ele fica atrás, bem na entrada do rio, bem distante, perto do porto Olisa, com um nau de guerra, com 4 nau de guerra, e o Marquês de Noliano, ele vem para baixo, bem distante, com 4 fragatas, né? E no caso aqui, os dois Conde Astar, né, são irmãos, eles estão com 2 fragatas. E qual que é o plano? Eles iam chegar aqui, se dividir, um ir primeiro para o porto e o outro ia descer para o porto.
Então eles fazem esse movimento aqui para deixar eles entrar no meio dos dois e só depois atacar dos dois lados aí. E a ideia do loading é literalmente tomar essas tropas, né? Tomar essa frota, né? Que são mais 4 navios aí. A ideia não é afundar, matar o mínimo possível e fazer esse movimento. E aí começa a batalha, né? Para entender aqui, esse daqui é a direção do vento, né? O vento está nessa diagonal aqui. Eles estão descendo como natural. Quando eles chegam aqui, ao longe eles vê a frota aqui do naval, né, do Grão-Duque de Frade, e aí eles resolvem voltar para sinalizar aqui para o pessoal que não vê, né? Isso aqui é muito distante, e aí eles vão, porque eles sabem qual que é o plano, qual que é o trajeto, e eles vão fazendo a virada. Com isso, o Marquês de Nuliano, ele divide, a ideia dele é dividir a frota para fazer uma pinça aqui, né? Ir por cima, pelo norte aqui, e pelo sul e forçar eles a ficar no meio de uma kill box, né? Uma caixa de morte aí. Com isso, né, os dois dividem aqui, ele começa a girar para pegar, o plano é girar para pegar eles aqui, e os que estão subindo já começam a descer, porque a ideia é ficar em linha para bombardear as velas, né? E fazer eles ficar parados para eles abarroar, para eles entrar no navio e tomar o navio, que essa que é a função. Enquanto isso, as frotas do Grão-Duque, né, de Frade, se divide também em duas para fazer o mesmo movimento, pegando aqui por trás e esses dois aqui pegando por lado, fazendo a força dos Astar, né, que são do rei, dos Astar, eles ficar no meio, tá vendo? Então eles conseguem ficar bombardeando pro lado de cá e esses dois aqui ficar bombardeando pro lado de cá, enquanto esses daqui pressionam por trás. E aí com isso, né, os que estão aqui em cima se dividem também, esse daqui vem para baixo e esse daqui vem fazendo todo um contorno para ser o apoio. Então ele vem para cá para fazer o apoio, esse daqui vem para cá fazendo a força aqui, ó. Eles já estão imprensados aqui, e esse que está aqui embaixo, porque se eles fogem para cá, eles iam conseguir fugir, né? Eles iam passar a linha. Então ele vem para cá para forçar que essa frota do Conde Astar ela tenha que vir para cá. Enquanto isso, aqui já começa um confronto de canhões, né? Aqui já está acontecendo tiro de um lado para o outro já, com canhões, enquanto esses daqui ainda não tem distância de canhão suficiente. E aí, né, nesse movimento, esse daqui continua vindo por cima, que é do Grão-Duque. Esse daqui também, que antes estava vindo por trás, não teve mais necessidade. Ele se movimenta para pegar eles aqui, ó. Tá vendo? Todos eles estão vindo para forçar eles continuar nessa kill box aqui. Confronto direto aqui de canhões. A ideia dos Reolin, né, no caso do Grão-Duque, que está no comando, é só destruir os mastros. Então os tiros são todos focados não nos navios, mas sim na destruição das velas para fazer eles reduzir velocidade, né? Lembrando que uma nau de guerra, que são esses 4 aqui, eles são mais lentos, e as fragatas são mais rápidas aqui, e por isso que eles estão com 4 fragatas para conseguir manter a velocidade. Como os Astar estão atacando diretamente os navios, né, danificando os navios para tentar afundar mesmo, eles tomam vantagem na questão de velocidade, porque eles estão atirando nas velas, atrapalhando essa velocidade, fazendo eles ficar mais lento. E aí, por fim, né, sem ter como se mover muito, eles acabam sendo capturados, né? Os navios jogam os ganchos, puxam os navios e começam um confronto dentro do navio mesmo, metro a metro ali, como uma batalha mesmo de campo, de solo, enquanto essa última fragata aqui dos Astar
consegue se mover ainda, né? E aí esses dois vão fazendo o movimento para capturar ela e acabam capturando ela um pouco mais distante das outras. E aí com isso começa um combate, um confronto aqui que leva a vitória então para o lado do Loden II, né? Que pegou o rei desprevenido. O rei tinha mandado até uma carta, né? Falando, ó, a gente está indo para os portos, é só você não fazer nada que vai dar tudo certo. Então ele manda só mesmo 4 fragatas, só para levar tropa leve, para apoiar lá no sul, né? Só que aí o Loden acaba levando a melhor, né? E aí o rei, sabendo dessa derrota, e lembrando que pegou os nobres, 300 e tantos tropas e tal, e aí ele manda uma carta pro Loden, né? E aí ele fala, respondendo aquela carta que o Loden tinha mandado, ó, se quiser a gente resolve na paz ou na guerra. E aí o que ele manda, né? Carta endereçada ao rei do sul, Loden II. Na verdade é o Loden mandando pro rei. Aqui tá... Ah não, o rei, desculpa. O rei envia a carta pro Loden, é isso mesmo. Carta endereçada ao rei do sul, Loden II. Como o Loden ele tem direito a se reivindicar o trono do sul, né? Então o rei Olin respeita o título e ele sabe que ele poderia fazer isso. E aí ele fala, caro rei, no caso é caro rei Loden, né? Não, desculpa, caro rei, falando com Loden. Eu, rei Olin I, soberano de Olínia, rei por direito de nascença, descendência e conquista, vem por meio dessa dizer-lhe, caro primo, porque eles são primos, né? Todo mundo aqui é primo, afinal. É a realeza guerreando entre si, né? Guerra civil. Recebi sua carta, me ofereceu resolver por guerra ou por uma aliança com o sul e norte. Proponho um jogo, chama-se Resta 1. E aí ele faz a cartinha de rei, né, do Loden, ou seja, tá, beleza, você é rei. E coloca ali a carta do Duque Loniano, né, Duque Olisário, isso. O Duque Olisário, né, mostrando que é um rei, que é o Loden, contra um Duque Olisário, que é só um duque, né? E aí ele fala, eu começo com o 2 de espadas. O rei Olin, ele se considera, né, o rei de espadas, declaradamente, e por isso ele colocou ali um primo dele, né? O Duque de Olisário, ele é um duque lá do norte de Olomória, né, que é a parte do reinado do norte, né? E aí ele manda a cartinha, né? E aí pra gente entender, essa daqui é o lugar, né? Olisário, ele é duque desse lugar, que fica na parte do norte, né? Então ele indica assim, pô, tá bom, vamos brincar de Resta 1. Primeira carta que eu mando é o 2 de espada. Vamos começar abaixo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, esse aqui é o rei Loden, né? Ou seja, ele está identificando que, beleza, você é rei, vamos brincar de Resta 1. Vamos ver quem sobra aí no final. E aí, né, vamos ver, né, o que vai acontecer. Só dele falar que pô, vai enviar um duque, né, cara? Mas com apoio do rei agora, diferente dos dois anteriores, né, que lutaram. E aí, cara, se você tá curtindo aí essa história, né, acompanha, curte, compartilha. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações e vamos ver o que vai acontecer nessa guerra aí, guerra de narrativas, né? Que o sul fala que, pobre coitado de nós, e o rei do norte que é tirano. E o rei do norte fala, não, vamos unificar o reino, pô. A gente tem outros problemas para resolver e vocês estão aí atrapalhando. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. É isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Os vídeos aqui são semanais. Cada semana a gente vai lançar vídeos falando sobre todo esse Projeto Antar. Se você não conhece ainda o Projeto Antar, no topo do canal
tem o linkzinho do projeto Antar lá na Catarse. Basta você entrar lá, você coloca, se tiver pelo celular, você coloca sobre, quando você entrar na Catarse, lá no link, já vai entrar no projeto, coloca sobre, que aí vai explicar todo o projeto, como funciona. E tem vários vídeos aqui no canal já explicando o projeto. E cada semana eu vou trazer mais e mais vídeos para a gente ficar por dentro desse projeto todo, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui e até mais, galera. Fui!